Bom, gente, então retomando o vídeo anterior, tá, no qual eu fiz um apanhado geral do contexto histórico no qual o Celso Furtado está escrevendo esse capítulo 3, o processo histórico do desenvolvimento. O vídeo anterior também, no qual eu retomei as questões que nós viemos discutindo nas próximas aulas, tá certo? Agora a gente passa, de fato, a estudar, a discutir o texto do capítulo 3, tá certo? Mas eu recomendo que vocês voltem ao vídeo anterior para vocês não perderem alguns dos elos aí que eu vou estabelecer a partir de agora. Bom, então a grande questão seria justamente entender os fatores que levam, os fatores institucionais que explicam as decisões de investimento, que explicam como, tá, que a elevação do produto social se transforma em investimento, se transforma em melhora da produtividade, se transforma em desenvolvimento econômico, tá certo? E aí a gente tem uma afirmação muito importante do Celso Furtado, onde ele diz que não se pode confundir desenvolvimento com o produto social em um determinado momento, tá certo? A gente não pode fazer uma análise estanque, porque o desenvolvimento econômico ele é fruto de um aumento da capacidade produtiva, considerando também, tá, os efeitos desse aumento sobre o comportamento do fluxo de renda, tá? Essa afirmação permite a gente perceber, a gente adentrar em duas categorias que vão ser fundamentais para o Celso Furtado nesse texto e em muitos outros textos que compõem a sua obra, tá? Que é a noção de fluxo de renda e a noção de excedente econômico, tá certo? O fluxo de renda, tá, é uma forma de análise também bem difundida na teoria econômica tradicional, na economia política, mas que foi recuperado no texto com o Schumpeter, tá certo? Schumpeter, na sua teoria do desenvolvimento econômico, ele tem o primeiro capítulo onde ele trabalha justamente com a noção de fluxo de renda. Tá? O fluxo de renda seria o quê? Seria o caminho que a renda faz entre os setores e agentes econômicos e como que essa renda é destinada, seja para consumo, seja para investimento, seja para entesouramento, né, ou poupança. Tá? A noção que é fundamental para o Celso Furtado, que é fundamental para a gente entender a teoria do subdesenvolvimento do Celso Furtado, é a noção de excedente econômico. Tá? O que é o excedente econômico? Tá? O excedente econômico é tudo aquilo que a sociedade produz e que não é utilizado imediatamente para a própria reprodução da sociedade, tá certo? Então a sociedade produz abstratamente, digamos, num ano, grande parte do que ela produziu ela vai usar para alimentação, para vestimento e etc. Tá certo? Algumas sociedades conseguem produzir somente isso, o necessário para existir. Outras sociedades produzem um excedente, tá? Um excedente econômico, uma quantidade de bens e produtos maior do que aquilo que a sociedade necessita para sua reprodução, tá? O excedente econômico é um elemento fundamental porque o Celso, é através do excedente econômico que o Celso Furtado consegue pensar quem se apropria dessa riqueza excedente, tá? E qual destino essa riqueza excedente vai ter, se ela vai ser transformada em investimento, se ela vai ser transformada em consumo, se ela vai virar entesouramento ou poupança. Tá? A noção de excedente econômico ela estava presente na economia política já no século XIX, tá? Ela desapareceu com a economia marginalista, com a economia neoclássica, tá? Justamente porque a economia neoclássica tem o pressuposto do equilíbrio, tá? E o equilíbrio é justamente a negação do excedente, mas ela retoma o século XX, essa noção retoma no século XX e antes um pouco depois do Celso Furtado trabalhar com esse conceito, um outro economista muito importante, que é o Paul Baran, ele vai retomar também a questão do excedente como um elemento fundamental
para se pensar o desenvolvimento econômico, tá certo? Ou seja, é através da noção de excedente econômico que o Celso Furtado consegue introduzir justamente aquilo que ele disse que era necessário que fosse introduzido na teoria do desenvolvimento no texto anterior, que são os fatores institucionais, tá? Observar como se dá a passagem da criação de riqueza para investimento, para melhora de produtividade, para desenvolvimento, requer a gente analisar o excedente econômico, tá certo? Então, o conceito de excedente permite ao Celso Furtado juntar a análise econômica com a análise social, pois a apropriação do excedente é feita por grupos sociais, por grupos sociais distintos e que somente a história, a sociologia, a ciência política são capazes de indicar como cada sociedade usa esse excedente, certo? Então, historicamente, tá, ele está saindo da teoria econômica, tá, ele está descendo para a história, ele vai dizer, historicamente, a transformação do excedente em capacidade produtiva está ligada à apropriação desse excedente por um grupo ou por uma classe minoritária da sociedade. O que isso quer dizer? Na maioria das sociedades, o excedente é apropriado não pelo conjunto da sociedade, mas por uma parcela restrita, a depender da estrutura de poder, da estrutura de organização política, da estrutura de organização social. Tá? Isso, por si só, não é algo ruim, tá? Porque se todo o excedente é consumido pelo conjunto da sociedade, não há... você pode ter uma prosperidade temporária, mas você não consegue acumular capital e você não consegue aumentar a capacidade produtiva. Tá? E aí ele discute, teoricamente, justamente as formas de apropriação do excedente. Deixa eu corrigir aqui. A primeira delas é a escravidão, né? A escravidão na qual uma pequena parcela é proprietária dos escravos, portanto, tudo que os escravos produzem é concentrada nessa minoria, nessa primeira nessa classe, tá certo? E sociedades escravistas também acabaram estimulando, em alguma medida, uma diversificação produtiva, justamente para atender a demanda dessa classe senhorial que concentra a renda, tá? E nesses regimes escravistas nós também temos a criação ou o aumento de fluxos comerciais, tá certo? Outras formas de apropriação do excedente, aí não mais em sociedades escravistas, mas pensando em sociedades comerciais, tá? É justamente o excedente que é apropriado pelos comerciantes, tá? E quando o excedente é apropriado pelos comerciantes, isso já é muito interessante, por quê? Porque esses comerciantes tendem a transformar uma parte dos recursos acumulados em melhora da produtividade para vender mais, tá? Ou para encontrar novas rotas de produção para continuar vendendo os seus produtos, tá certo? Então, essa especialização no comércio produz uma concentração de riqueza nas mãos dos comerciantes. Essa riqueza pode tanto se transformar em capitais de giro ou em expansão de instrumentos de transporte, como navios e outras formas de locomoção, tá? Abrindo as portas para novas expansões do comércio. Tá? E aí é muito importante, né, a gente notar a ligação que o Celso Furtado está fazendo entre o comércio e a produção do excedente. Tá? Porque aqui ele está recuperando aquela noção do texto anterior de que o comércio exterior é a principal forma de aumento da produtividade das economias subdesenvolvidas. Tá? Então, essa afirmação que no texto anterior era uma formação hipotética ou abstrata, agora ela já ganha
carna dura, ela já ganha uma ossatura histórica, tá certo? Bom, isso leva o Celso Furtado, ao mesmo tempo, a pensar o processo de desenvolvimento e como que isso se daria de uma forma, digamos, esquemática ou mecânica, né? Quais seriam as linhas gerais do mecanismo de desenvolvimento das comunidades pré-industriais, né? Então ele vai dizer as linhas de comércio, né, esses fatores exógenos provocam o surgimento de um excedente econômico, tá? Um grupo minoritário se apropria desse excedente, por se apropriar desse excedente, ele vai querer consumir esse excedente, e aí ele vai acabar demandando, criando uma demanda ou criando uma oferta diversificada para o seu próprio consumo. Isso, por sua vez, gera, né, uma elevação do padrão de consumo, tá? Gerando também a necessidade da abertura de trocas com outras comunidades, quando essa diversificação do consumo não é atendida internamente. Tá? Esse intercâmbio, né, esse comércio, por sua vez, leva a um novo aumento de produtividade, a uma maior divisão do trabalho. Tá? Retoma-se aí a concentração da renda resultante desse intercâmbio, e essa renda concentrada ela vai acabar se tornando, vai sendo incorporada, né, mais recursos acumulados pelos comerciantes, isso vai gerar uma melhora de produtividade, tá certo? Então a gente tem aí um pequeno resumo que o Celso Furtado faz, né? Então, do lado da produção, o que a gente tem? A gente tem a criação do excedente. Do lado da distribuição, o que a gente tem? A apropriação do excedente por um grupo minoritário. Né? E do lado da acumulação, a gente tem o quê? A possibilidade de incrementar a produtividade com a incorporação do excedente ao processo produtivo. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é um resumo do que a gente acabou de ver agora, esse mecanismo que pode se autoalimentar. Tá? A grande questão para o Celso Furtado qual é? É que o desenvolvimento econômico ele é um processo desigual. Tá? Algumas sociedades podem transformar o seu excedente num processo cumulativo, amplo e contínuo de desenvolvimento econômico. Tá? Outras sociedades não. Esse excedente econômico pode se transformar numa prosperidade passageira. Tá? Contudo, a diversidade, a diversificação da produção, o aumento da produtividade e os recursos disponíveis são pré-requisitos, tá, para que você estimule a melhora da produtividade e que essa melhora da produtividade vá de um setor a outro. Tá? Daí que o comércio seja fundamental, porque o comércio é uma forma de você concentrar recursos e, ao mesmo tempo, de você reestimular, reinvestir esses recursos nas atividades produtivas, melhorando as atividades produtivas, tá certo? Daí que o Celso Furtado vai dizer também que o desenvolvimento em seus primeiros estágios é, sobretudo, um processo de expansão geográfica do universo econômico, tá certo? Desenvolvimento econômico geralmente é a ampliação do comércio, a expansão dos produtos, é a ampliação dos produtos disponíveis para o comércio, tá certo? É a ampliação da demanda também por novos produtos que vão ser comercializados. E o que é fundamental nisso tudo é que nos sistemas comerciais o comerciante é quem dinamiza a economia, tá? Pois ele concentra a riqueza, ele é responsável pela acumulação de capital e ele decide se esses recursos vão ser reaplicados na produção, portanto aumentando a produtividade e com isso também criando novas linhas de comércio, novas linhas de produção e às vezes até gerando colonização de outras regiões, tá certo? Daí que o crescimento numa economia comercial ele sempre vai ter esse caráter de busca de abertura de novos mercados. Tá?
Quando a gente não tem mais a possibilidade de abertura de novos mercados, aí esse excedente econômico, aí esse capital acumulado, ele vai ser destinado para outras formas de gasto, tá certo? Às vezes pode ser gasto em guerras, justamente para ampliar mercados, ou às vezes em obras improdutivas, tá certo? E aí ele dá alguns exemplos: as pirâmides do Egito, as catedrais medievais, a muralha da China, né? Ou se a gente pensar também no Renascimento italiano, né? O Renascimento italiano foi financiado por sociedades comerciais, tá certo? A riqueza de cidades como Florença, como Gênova, como Veneza, estava ligada ao comércio internacional, tá certo? E isso gerou um entesouramento, um gasto muito grande em obras de arte, em obras arquitetônicas, né, gerando aí os grandes gênios aí do Renascimento, Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e muitos outros, né? Muito bem. Tendo, portanto, né, que o excedente econômico e a forma de apropriação é fundamental, tá, para uma teoria do desenvolvimento econômico, e tendo em vista também que o Celso Furtado quer fazer uma análise histórica do processo de desenvolvimento, o Celso Furtado recua para experiências concretas, tá certo? Para experiências históricas mais delimitadas geográfica e temporalmente. E é o que ele faz quando ele analisa a antiguidade, tá? A antiguidade greco-romana. E aí vocês podem recuperar, tá, os textos que vocês leram no curso de EG, sobretudo os textos do Perry Anderson, tá certo? Que podem ajudar vocês a acompanhar essa parte da discussão do Celso Furtado, tá certo? E isso é mais um exemplo. Isso é um exemplo, né, de que o curso de EG, na verdade, embora alguns de vocês possam ter pensado que não era um curso importante no conjunto do curso de economia, na verdade, essas noções históricas elas aparecem, tá, como fundamentais para entender uma questão tão importante da teoria econômica, que é o desenvolvimento econômico, tá certo? Então, como que se dava a apropriação do excedente na antiguidade? Se dava basicamente por duas classes, tá? A classe dos comerciantes e a classe dos proprietários agrícolas, tá? Os proprietários agrícolas retiravam o excedente justamente da produção escrava, tá? Produção escrava que, por sua vez, era resultado, a escravidão, por sua vez, era resultado das guerras de conquista, tá certo? Então, o aumento de produtividade nesse setor agrícola, nesse setor escravista, ele era dado justamente pela incorporação de escravos, tá? E não pelo progresso técnico, tá certo? Nós discutimos isso no curso de EG, nós vimos que sociedades escravistas tendem a não incorporar progresso técnico e tendem a não incorporar tecnologias poupadoras de mão de obra, justamente para utilizar ao máximo o escravo, tá? Já os comerciantes, eles não retiravam a sua riqueza diretamente da escravidão, mas eles retiravam essa riqueza justamente do comércio, tá? Justamente nessa possibilidade de comprar barato num lugar e vender caro em outro, né? E o lucro deles estava ligado ao transporte, tá? Nesse tipo de sociedade, o lucro comercial, ele sim se revertia em novos investimentos e em melhora da produtividade, em melhora técnica, tá certo? Então a gente tem um setor que não demanda melhora de produtividade e um setor que demanda, tá certo? Muito bem. Retomando também um pouco o Perry Anderson, né? Como que o Perry Anderson e como que o Furtado também vai retomar a explicação sobre o fim da antiguidade. E aí só uma observação, tá? O Celso Furtado escreve 20 ou 30 anos antes do Perry Anderson, tá certo? Então não é que o Celso Furtado está se baseando no Perry Anderson, tá? Não digo que o Perry Anderson se baseou no Celso Furtado, porque eu não sei dizer se ele teve contato com os textos do Celso Furtado, tá bom?
Mas a crise da antiguidade ela acontece justamente pelo enfraquecimento do poder militar e administrativo e de conquista do Império Romano. Isso, por sua vez, comprometeu a capacidade desse grande império fazer guerras e obter mais escravos. E isso acabou gerando uma redução do nível de produção, do consumo, do comércio, e a sociedade entrou em crise. Tá? E aí o Celso Furtado ele faz uma observação muito importante, tá? Que ele vai dizer, há uma crise no funcionamento da economia na antiguidade, mas não há uma involução econômica, ou seja, embora essa economia entre em crise, ela mantém um nível técnico anterior à crise, tá? Por isso que ele vai falar de um processo de involução econômica, tá? Peço que vocês guardem essa noção de involução econômica, porque ela vai ser muito importante aí nos próximos textos do Furtado. Tá? E aí ele vai dizer, uma economia atrofiada, ou uma economia que involuiu, ela possui um nível técnico superior àquele que normalmente corresponderia a seu nível de renda e a sua constelação de recursos naturais. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? A crise do Império Romano gerou uma economia com excedente de mão de obra, com uma capacidade de produzir excedente social baixa no conjunto da sociedade, mas guardou ainda assim um nível técnico que era muito superior à própria renda e ao excedente que essa sociedade produzia de fato. Tá? E aí ele faz essa afirmação, que é muito importante, segundo a qual o desenvolvimento econômico é um processo irreversível. Tá? Uma vez que você entra na senda da melhora da produtividade e do desenvolvimento tecnológico, você não regride para um nível técnico pré-existente. Tá? Você fica num nível técnico, a sociedade pode decair, a produtividade pode diminuir, mas o nível técnico dessa sociedade continua existente. Tá? A grande questão para o Furtado, contudo, não é necessariamente a forma de apropriação do excedente nas sociedades escravistas, tá? Mas o que é mais importante para o Celso Furtado entender o desenvolvimento econômico está justamente nos sistemas comerciais e no sistema industrial ou manufatureiro industrial. Tá certo? Então, o que ele vai dizer? E aí agora a gente consegue retomar também o que vocês viram nos textos no curso de EG sobre o Henri Pirenne, tá certo? O que o Celso Furtado vai dizer? A retomada da economia europeia, tá, com o renascimento, com a reabertura comercial ali nos séculos 10 e 11, tá, a economia europeia se recuperou porque ela já tinha um nível elevado de produção herdado da antiguidade, tá? Por isso que ele enfatiza essa questão da involução econômica. Então, esse elevado nível de produção, tá, associado ao impulso externo dado pela retomada do comércio, permitiu que a economia europeia voltasse a crescer muito rápido a partir desse período. Tá? Um renascimento comercial que não se opôs às atividades agrícolas, tá? Mas também deu origem a um aumento da produtividade no campo, justamente porque foi se criando uma inter-relação entre campo e cidade. Tá? O comércio ligado nas cidades dependia do campo para fornecer matérias-primas ou para alimentar os habitantes da cidade, e, por sua vez, as cidades produziam manufaturas, artesanatos que eram vendidos no campo. Certo? Então, o campo, quando faz comércio com a cidade, diversifica o seu consumo, né? Consome mais produtos elaborados na cidade e melhora a produtividade agrícola justamente para vender a produção nas cidades. Tá certo? Para o comerciante isso é muito importante, que aí ele adquire uma renda não só com o comércio externo, mas também com o comércio com o campo. E o resultado de tudo isso é um aumento geral da renda no conjunto dessa economia medieval e comercial europeia.
tá certo? A grande questão surge na economia europeia, que vai crescendo com essa retomada do comércio, ali no final do século XIV e, sobretudo, no século XV, quando as rotas comerciais elas estão saturadas, tá certo? Então a gente viu que o comércio estimula o desenvolvimento, porque o comércio, para se expandir, ele depende de novas rotas, e aí a gente tem um momento em que uma série de fatores, como a invasão, as invasões otomanas e os próprios conflitos entre as cidades comerciais europeias, acaba barrando a expansão comercial, tá certo? E aí a gente tem o surgimento dos estados nacionais, das políticas protecionistas, e já que o comércio não consegue criar novas linhas, novas rotas, novas ligações para vender os seus produtos, tá? Para o comerciante garantir os seus lucros, vai ser necessário para ele reduzir os seus custos, tá? Se ele não pode vender aos preços constantes, porque ele não tem mais mercado, o que ele vai poder fazer a partir de então é reduzir os custos para vender mais barato nos mercados já existentes. Tá? Daí que a gente tem o surgimento das manufaturas, tá? Que reduz o custo de produção, tá? A gente tem o surgimento do uso comum de ferramentas, o armazenamento do conjunto das matérias-primas e dos produtos finais, tudo isso que é decorrência do surgimento das manufaturas, e a especialização produtiva decorrente desse processo vai permitir a incorporação do trabalho feminino, do trabalho mercantil, vai desregular os controles das corporações de artesanato, as corporações de ofício, tá? Isso também vocês discutiram, vocês viram isso no curso de EG, e vai diminuir o salário dos artesãos, tá certo? Então a economia, quando ela sai do setor comercial e passa para o setor da produção, tá? E aí para as manufaturas e depois para a indústria, o que a gente vai ter? E por que isso é tão importante para o Celso Furtado, tá? Ele vai dizer, na economia industrial ou no sistema industrial, o problema dos custos é fundamental. E você resolve o problema dos custos somente incorporando o progresso técnico, tá? Criando o progresso técnico. Então, quando a gente tem uma economia industrial, o problema do desenvolvimento econômico ele passa a ser um problema ligado à produção ou à incorporação de progresso tecnológico, tá certo? Isso que é fundamental para o Celso Furtado. A economia industrial ela é diferente de todas as outras, tá? Porque a forma de melhorar a produtividade e o excedente, ela só acontece através da criação de progresso tecnológico que seja capaz de melhorar a produtividade e reduzir os custos, tá? Então, o que distingue uma economia industrial de todas as outras, tá, é justamente, em primeiro lugar, tá, a busca de conhecimento empírico para transformar os processos produtivos e melhorar a sua produtividade. Isso acontecia na economia comercial, mas isso não era algo permanente nas economias comerciais. E o segundo fator que é fundamental, tá? A economia industrial depende que todo o lucro, tá, ou que a maior parte do lucro seja reinvestida no processo produtivo. Tá? Ou seja, a aplicação dos recursos, do excedente, do capital, não depende da expansão da fronteira comercial, como era nas economias comerciais. Tá? Mas agora, a única forma, né, ou agora passa a ser possível melhorar a produção e a produtividade dentro das rotas comerciais estabelecidas, desde que o excedente seja aplicado em inovações tecnológicas que reduzam os custos e aumentem a capacidade produtiva. Tá? Então, por que o Celso Furtado está fazendo todo esse panorama? Tá? Justamente para chamar a atenção de que é
na organização e na técnica de produção que está o elemento focal do novo sistema econômico. Tá? O sistema econômico industrial ele é um sistema cuja dinâmica está completamente ligado às técnicas de produção. Tá? E não só. Inovar nas técnicas de produção significa, via de regra, abrir oportunidade ao capital reincorporar-se ao processo produtivo. Tá? Ou seja, a tecnologia se transforma no fator essencial dentro do sistema econômico industrial, pois a tecnologia é o elemento que permite a reincorporação do capital ao processo produtivo e o aumento da produtividade do sistema econômico. Tá? Ou seja, numa economia industrial, numa economia escravista, você aumenta a produtividade conquistando mais escravos, tá? Numa economia comercial, você aumenta a produtividade criando novas rotas de comércio ou realocando fatores produtivos. Numa economia industrial, você só melhora a produtividade através do progresso tecnológico, tá? Isso é o ponto-chave de todo esse percurso que o Celso Furtado está fazendo, tá certo? Ou seja, né, e aqui a gente tem uma formulação lapidar. Os custos de produção constituem o problema básico em uma economia industrial. As preocupações com os custos colocaram a técnica produtiva no primeiro plano, e que o processo de desenvolvimento, em razão disso, tende a transformar-se em um processo de avanço da tecnologia. Tá? O que ele está dizendo? Uma economia industrial é uma economia na qual o crescimento é única e exclusivamente um processo de crescimento através de ampliação, de inovação tecnológica, tá certo? De avanço da tecnologia. Tá? É esse avanço da tecnologia que abriu a oportunidade aos capitais em permanente acumulação para que eles se reincorporem no processo produtivo. Tá certo? Ou seja, as economias industriais não necessitam de expansão da fronteira de comércio. Do que elas precisam para melhorar a produtividade e se desenvolver? De investimentos tecnológicos e, portanto, de intensificação do capital. Ou seja, na economia industrial, o crescimento econômico ele é intrínseco, ele é imanente, tá? Porque essa economia ela só consegue funcionar reincorporando os lucros no processo produtivo. Tá? Numa economia comercial, os lucros dos comerciantes eles são reinvestidos no comércio, tá? Mas apenas se há a possibilidade de expandir a fronteira agrícola. Do contrário, ele pode reter esses lucros. Ele pode se transformar gastos em consumo ou gastos improdutivos. Tá? Numa economia comercial, a ausência de reinvestimento não impedia o funcionamento da economia comercial, mas apenas deixava essa economia num estado estacionário. Essa economia não cresceria mais, mas ela se manteria num nível de atividade. Ora, numa economia industrial, e vocês sabem muito bem disso, porque a teoria econômica toda é baseada nisso, o lucro industrial ele não pode ser retido como entesouramento, mas ele tem que voltar ao processo produtivo. Tá? Por quê? O que é quando o comerciante ele compra um produto barato, ele paga esse produto barato e aí ele vende esse produto mais caro. Tá? O que ele tem ali é o lucro dele. A transação acabou ali. Ele pode fazer o que ele quiser com esse lucro. Tá? Na economia industrial não é assim. Na economia capitalista não é assim. Tá certo? Por quê? Quando você contrata trabalhador, tá? O resultado do trabalho do assalariado é um adiantamento para o capitalista. Depois que o capitalista vende o produto, é que ele paga o salário do trabalhador. Tá certo? A mesma coisa quando o capitalista compra o equipamento. O capitalista ele adianta o capital e só depois que ele produzir e vender
é que ele vai pagar por esse capital, tá certo? O que isso quer dizer? A transação no sistema capitalista, ele não acaba com a venda do produto. A venda do produto, o que é? É o pagamento de fatores para os outros envolvidos no processo produtivo, para o assalariado, para aquele que aluga o galpão onde o capitalista trabalha, para aquele que e para o próprio capitalista que adiantou o seu capital, tá? Então, o que ele recebe na venda do produto, ele vai ter que reinvestir na produção, porque ele vai continuar pagando aquele trabalhador vai continuar produzindo mais, ele vai remunerar, ele vai conseguir amortizar o que ele pagou pelas máquinas, ele vai conseguir amortizar o que ele pagou pelo terreno e pela construção da sua indústria, tá certo? Ou seja, se o lucro no capitalismo não é reinvestido na produção, a economia como um todo para de funcionar, tá? O lucro do empresário é dissociável do pagamento aos demais fatores de produção. Fatores que ele contratou no passado, que ele está contratando no presente e que ele vai contratar no futuro, porque a produção não pode parar, tá? Essa é a grande diferença de uma economia industrial e de uma economia comercial. O comerciante compra barato, tá? Ele paga e ali acabou a transação. Depois ele vai vender mais caro em outro lugar, tá? Depois que ele vendeu mais caro, se ele comprar ou não comprar de novo para vender de novo, é problema dele, porque ele tem o lucro dele, tá? E aquela pessoa que vendeu em primeiro lugar, ele vendeu a sua produção, tá certo? No capitalismo, não. O capitalismo, e portanto na economia industrial, os lucros são constantemente e inevitavelmente reinvestidos no processo produtivo, tá? Ou seja, o que distingue a economia industrial de todas as outras é que numa economia industrial, o empresário tem que reinvestir os seus lucros na produção e, melhor, aperfeiçoando os métodos de produção. Por quê? Se o empresário não melhorar a sua produtividade constantemente, ele vai perder a concorrência para os outros empresários. Tá certo? Dessa forma, segundo Furtado, o sistema produtivo, tá? O sistema produtivo industrial, ele acaba determinando a forma como a renda vai ser utilizada e como essa renda vai ser distribuída, tá? E aí um outro fator muito interessante é a necessidade de reinvestimento e de crescimento da economia industrial que explica a sua própria instabilidade. Porque é impossível controlar a oferta, a demanda no curto prazo, tá? E é isso que o Keynes discute, e é isso que dá origem aos estudos sobre os ciclos econômicos, né? Que a gente viu no início do outro texto. Tá? Muito bem. A forma normal de crescimento dessa economia, ou seja, dessa economia industrial, se caracteriza pela sucessão de fases de acumulação de capital e fases de descapitalização. Essa ampla pulsação do sistema econômico, a qual os economistas desde o século passado chamam de ciclo, é a manifestação externa do processo de crescimento da economia industrial de livre empresa. Tá certo? Então, novamente, essa noção do ciclo retomando. Bom, muito bem. Qual que é, portanto, o resultado, ou qual que é o grande objetivo do Celso Furtado, tá? Ao traçar esse panorama histórico do problema do desenvolvimento econômico visto pela ótica do excedente econômico, tá certo? Então, primeiro ponto, o processo de desenvolvimento econômico ele é um fenômeno histórico e social, ou seja, não é só um fenômeno econômico. Tá? A noção de excedente permitiu ao Celso Furtado captar as diferenças históricas entre as sociedades e os seus sistemas econômicos. Tá? Por isso que ele analisa a apropriação do excedente nas sociedades escravistas, por isso que ele analisa a apropriação do excedente nas sociedades comerciais, tá? E a apropriação do excedente nas economias capitalistas. Tá? Qual que é a grande distinção para o Furtado que é fundamental?
Na antiguidade, o excedente é apropriado seja pelos senhores de escravos, seja pelo comércio. O feudalismo se caracterizaria, né, por uma evolução econômica, e os sistemas comerciais incorporam, tá, ou se apropriam do excedente econômico a partir da expansão do comércio e das rotas mercantis. Qual que é a questão? Esse excedente econômico pode ser reinvestido na produção ou não. Pode ser reinvestido para ampliar as rotas comerciais ou não, tá? O sistema industrial, o excedente econômico, ele é apropriado, tá, pelos industriais, pelos capitalistas, tá? E não há alternativa para o uso do excedente, tá? O excedente ele é reincorporado no processo produtivo, de forma que, ao fim e ao cabo, a principal forma de apropriação do excedente econômico se dá justamente pelo progresso tecnológico. Então, o sistema industrial, a economia industrial, ele depende, tá? Ela depende da incorporação do progresso técnico, tá certo? Isso pode não estar muito claro para vocês, mas aí a gente retoma a própria distinção que o Celso Furtado faz entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Na definição de países desenvolvidos do Celso Furtado, a gente tem o quê? Que a melhora de produtividade se dá unicamente pelas inovações tecnológicas, tá certo? Então, o que define os países desenvolvidos, é justamente esse encadeamento dado pela expansão industrial, tá certo? E a grande distinção entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos está em que os países subdesenvolvidos não têm essa capacidade de gerar inovações tecnológicas. Então, eles funcionam de forma diferente dos países industriais. Tá certo? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente vai ver como que o Celso Furtado, quais as consequências de você fazer a distinção entre uma economia industrial e as economias chamadas subdesenvolvidas, tá certo? É isso, gente.